Fala pessoal, tudo bem? Bom, a aula de hoje é sobre o pé. Vamos só dar uma relembrada aqui, dar uma olhada nesse cara. A parte óssea, então, as falanges, o metatarso. Estamos aqui olhando para a parte lateral, né? O calcâneo aqui. O talos, que a gente já falou, lembrar da subtalar e da talocrural, que são as articulações que inclusive dão um movimento, principalmente o movimento do arco do pé, que a gente estudou adução, eversão, inversão, flexão plantar e dorsiflexão. Então só para relembrar, mas eu quero, o mais importante dessa aula aqui é a gente falar dos músculos intrínsecos do pé, ou seja, os músculos que estão em contato com o chão, com o solo, e que a gente não fala muito deles. E também de um outro cara responsável pela manutenção do arco do pé. Então vamos dar uma olhadinha aqui no pé. Então, olhando aqui a parte medial, né, parte de trás, parte lateral. Agora deixa eu tirar todas as camadas e vamos colocar a primeira camada aqui. Vamos ver quem que tá por aqui. Olha, então aqui tem a primeira camada dos músculos do pé e também o tibial posterior. Para quem teve a oportunidade de fazer o módulo de corrida, viu que a gente insistiu na liberação manual no tibial posterior. E por que manual? Antes que eu fale mais sobre o tibial posterior, basicamente porque ele é o primeiro, ele é uma musculatura bem profunda, porque olha, se eu colocar mais uma camada, aí já vem o flexor longo dos dedos, vem o flexor do hálux, também são flexores são flexores do pé, obviamente. Aí depois vem o fibular longo. Se eu colocar mais uma camada, já vem o sóleo. Se eu colocar mais uma camada, vem gastrocnêmio. Então, para vocês entenderem que quando a gente fala do tibial posterior, ele é bem profundo. Mas vamos só relembrar então, olha onde que ele se insere. Então ele se insere aqui no navicular, no metatarso, e ele é muito importante, seja na corrida, principalmente para os corredores, porque não é só a questão de flexão plantar, porque flexão plantar tem outros que também fazem, e que, assim como o sóleo, como o gastrocnêmio e outros, mas é principalmente porque ele também faz a inversão. E se ele faz a inversão e a sustentação e a manutenção do arco do pé, ele desacelera excentricamente a dorsiflexão. Então, na corrida, quando você tem um contato com o solo, você tem muita desaceleração, muita sobrecarga no arco do pé, então estressa bastante o tibial posterior. Por isso que a gente pediu e sugeriu tanto que tivesse atenção na liberação miofacial desse músculo. Bom, então vamos voltar lá. Deixa eu virar aqui. Deixa eu colocar na parte medial. Então, se eu colocar aqui, quais são essa primeira camada, os músculos mais profundos? Então, aqui, esse cara aqui é importante, o quadrado plantar, e tem esses caras aqui, os lumbricais do pé, são os músculos bem profundos, intrínsecos. Aqui o flexor longo dos dedos, né? Então, para entender, de novo, reforçando, são os músculos que estão em contato com o solo, são os flexores dos dedos, né? E responsáveis pela manutenção e todos aquele estímulo do short foot, são o que eles fazem, são os responsáveis pelo arco do pé e por todos aqueles exercícios. Bom, a gente pode colocar mais uma camada, né? Aí desce aqui o tendão do tibial posterior. Aí vem uma segunda camada, já tem outros músculos, um por cima do outro, mas também fazendo a mesma função. Muito bem, agora o que eu quero mostrar para vocês,
que eu acho que é o resumo disso tudo, que na prática, na prática, a gente quer desenvolver a força do pé, né? Aqui vai ter uma parte escrita em inglês que eu vou disponibilizar a tradução nesse post, mas aí eu vou lendo aqui para facilitar, enfim, o andamento da aula, tá? Então ele fala aqui o seguinte, que os músculos do pé são destinados a mover os dedos e preservar a estrutura arqueada do pé. Então, eles funcionam como uma corda que liga dois lados de um arco. Quanto mais esticado e mais forte a corda, maior e mais estável é o arco do pé. Então, o fortalecimento dos músculos do pé do lado plantar, né, que estão em contato com o solo, vai preservar essa estrutura arqueada. Essa estrutura arqueada permite uma ampla superfície de apoio e que confere estabilidade, tá? Que ele fala de superfície de apoio larga. Ele que fala aqui, portanto, exercitar esses músculos é adequado como preparação para o trabalho em exercícios de equilíbrio, para manter a superfície de apoio e estabilidade. Então, de novo, olha aí lá os flexores. Então, é importante combinar o treinamento de movimento focado em todos os exercícios a fim de fortalecer os músculos internos do pé. De novo, ele mostrando a musculatura interna, as camadas que eu já mostrei para vocês, as duas camadas. Ele fala assim, é desejável trabalhar no fortalecimento dos flexores do pé alguns minutos em cada treino. Os exercícios devem ser realizados com os pés descalços em uma superfície rígida. Então, de novo, reforçando, esse estímulo basicamente é em cima da musculatura intrínseca do pé. Por exemplo, o tibial posterior ele é considerado como músculo extrínseco do pé, porque tem total participação, mas ele se insere ali naquela região, então ele é considerado extrínseco. Então vamos lá. O que ele fala aqui é que se você fica exercícios na ponta do pé, vai aumentar o arco do pé. Então lá, ele está mostrando aqui um pé flat, né? Um pé sem arco, tem total contato com o solo. O mesmo pé, ficando na ponta do pé, ajuda a desenvolver o arco do pé. Acho que são mais sugestões pro short foot, né? Aqui ele fala o seguinte, que o alargamento dos arcos, ele é uma consequência da contração dos músculos intrínsecos, dos músculos extrínsecos e do alongamento da fáscia. Isso que é interessante, a teoria que ele falou sobre a corda, que você tem que liberar. Então você libera a fáscia e você fortalece puxando como se fosse uma corda, né? um cordão, refazendo ou criando o arco do pé. Olha lá, bem o que eu disse. E agora ele está falando ali do tibial posterior, como eu disse no início, como um músculo extrínseco, que tem como principal função o suporte, a manutenção do arco do pé. Então é uma flexão plantar, mas se você faz exercícios, o estímulo de criar na ponta do pé. Então aqui é uma variação. Aqui é você projetar o seu tronco para frente, mantendo os calcanhares no chão, também é uma boa maneira de você desenvolver a força nessa musculatura intrínseca do pé,
para que haja o desenvolvimento do arco, né? Isso, então ele fala aqui, transferir o centro de gravidade para frente na direção dos dedos do pé vai criar contração dos músculos intrínsecos para ter que manter esse equilíbrio. Então são estímulos interessantes, como ficar num pé só, mas são estímulos diferentes e interessantes para a gente usar. Aqui a linha de gravidade, se você alterar a linha de gravidade de maneira dinâmica, então você vê que ela não faz muita projeção, muita flexão de joelho, ela simplesmente projeta, ela quer só transferir o centro de gravidade para que haja uma enorme necessidade dos dedos apertarem o chão para sustentar o corpo e essa alteração do centro de gravidade. Aí ela evolui aqui para um passo para frente, depois vai ficar num pé só, pensando em exercício, em fortalecimento do pé. Bom, acho que toda essa aula ajuda a detalhar tudo que a gente sempre insistiu e insiste em treinar descalço, em fazer força no pé, treinar kettlebell descalço. Vocês já devem ter visto uma foto que eu estou colocando uma mini band embaixo do dedo do meu aluno triatleta para melhorar exatamente esse estímulo e esse treino da musculatura intrínseca do pé. Você percebe muitas pessoas que não conseguem, tem pouco contato com o solo, com os dedos do pé, seja treinando kettlebell, basta você começar a observar isso. Eles perdem o estímulo de você pressionar o chão com os dedos do pé e, consequentemente, os flexores dos dedos tendem a ser mais fracos e aí fica muito mais difícil você desenvolver o arco do pé. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Um abraço. Tchau.